irmãos, paz do Senhor. O Senhor, Ele me direcionou, irmãos, a palavra dele hoje, 7 de dezembro de 2025, nós já estamos no final do ano, né? O ano passou rápido. E hoje de manhã eu estava pensando, meditando, né, irmãos, que se a gente pudesse, a gente olhasse para trás, somente nesse ano, né? Eu olhasse para trás, olhando para trás, eu imaginei que se eu pudesse voltar ao tempo, né, quantas coisas eu poderia ter feito diferente, né? E a vida, ela é um processo em si, né, irmãos? Aleluia, de aprendizado, aleluia. O ano está se findando, então, assim, o Senhor está colocando no meu coração, irmãos, a necessidade da gente amadurecer, né? O Senhor nos amadurece, mas é conforme também o nosso livre-arbítrio, né? Dele, tipo assim, ele não nos força, ele nos acompanha, né? Ele bate a porta, a gente abre a porta, né? E ele vai fazendo a obra, mas é conforme a gente vai permitindo, ele não é invasivo, né? O inimigo, ele é invasivo, ele entra na tua vida, ele faz uma destruição, ele faz uma arruaça, ele faz uma confusão tremenda, mas o Espírito Santo não, o Espírito Santo, ele é educado, né? Ele é gentil. Então, a nossa transformação, muitas das vezes, por isso que é lenta, né? Porque ele não invade ali o nosso livre-arbítrio, né? Que é a palavra mais correta para se usar, né? Nossas vontades, né? O Senhor, ele não invade as nossas vontades. Ele trabalha dentro das nossas vontades, né? E a gente ali errando, quebrando a cara, né? Que nem eu olhando pro oceano que está se passando, né? Esse tempo aí que passou, que agora a gente está no restinho do ano. Eu olho assim de janeiro até aqui, nossa, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, quanta coisa eu teria, aleluia, acertado e ter tido um ano mais tranquilo, um ano com mais resultados. Mas o Espírito Santo que ele coloca em meu coração, irmãos, aleluia, é essa ideia de amadurecimento que é necessário passar pelos irmãos, que eu fiz vídeos anteriores, né, de amadurecimento espiritual recente, se não me engano foi lá quase no meio de novembro, sobre amadurecimento. Então, se eu coloco no coração que o amadurecimento não é um passe de mágica, né? Que Jesus vem com a varinha dele, não, né? Que nem fada madrinha, não. É um amadurecimento como uma planta que cresce mesmo e vai amadurecendo, né? Dando seus frutos, crescendo, dando raiz e tal. É nesse sentido mesmo, né? Como nós fôssemos uma planta na qual o Senhor cuida. Aleluia. Nada né, contos de fada, né? Que de repente a abóbora vira carroça e leva, né, até o palácio, né? Aquelas coisas todas, né? Isso o inimigo dá, né? Isso nós sabemos que o inimigo dá, né? Para você ver que até os desenhos são distorcidos, né? Até os desenhos têm mensagens assim que a gente acaba pequeno aprendendo aquilo e cresce, né? Tem uma certa idade e quer as coisas assim em passo de mágica, né? A poder no sangue de Jesus, que minha voz do nada começou a falhar hoje de manhã. Então, em passo de mágica, o inimigo, né, lança essa semente, né? E é engraçado que a gente vai falando uma coisa, o Senhor vai nos levando a outra, né? Da necessidade de a gente vigiar o que as nossas crianças assistem, né? Porque eu, na minha fase, como eu já tenho 30 e pouco já, a minha fase, né, quando eu era criança, era essas historinhas que são inocentes, né? De conto de fada, Branca de Neve, tô falando muito de Cinderela, né? E ali o inimigo vai plantando ideias que as coisas tem que ser rápida, passe de máscara e aproveitar aquela chance a todo vapor, né, para se dar bem. E hoje em dia a gente sabe que o inimigo tem outras artimanhas e ainda piores, né, porque está se aproximando aí a vida de Cristo, né, essa terra é condenada. Ai, irmã, mas desde que eu nasci
Que eu também, irmãos, eu estou há 36 anos ouvindo que Jesus vai voltar e ainda não voltou, né? E gerações aí, né? É o que? Anos 2026, né? 2026, ou seja, é após Cristo, né? Passa todas as coisas, né? Céu, mar, mas as palavras do Senhor não passam, né, irmãos? Aleluia. Queira o inimigo ou não, aleluia, gostando certos homens aí perversos ou não, aleluia. E até mesmo pessoas que ainda são ignorantes, né? Como um dia eu fui, aleluia, né? E o Senhor está trabalhando isso em mim ainda, para não deixar de ser uma ignorante, né? E uma entendedora da palavra do Senhor, com o entendimento dele que é infinito, né? Que através do Filho dele ele nos dá essa graça, porque não é merecimento humano nenhum, aleluia, de entender, né? Os desígnios do Senhor, né? Por isso que nós temos que entrar em perfeita conexão com o Senhor, de adoração, irmãos, porque Ele é santo, aleluia. A gente tem que abater, né, abater a nós mesmos, a nossa própria carne, humilhar-nos ao Senhor e Ele nos exaltará, né, porque, aleluia, glória a Deus, o Senhor, Ele nos dá conhecimento através da nossa busca, né. Então, o que o Senhor colocou no meu coração é isso, né, da gente vigiar com o que as crianças hoje em dia vê, né, porque de repente pais aí estão muito distraídos, né? Não sei para quem é essa direção, mas está distraído aí com que o filho põe o celular na mão do filho e, né, tá calado, tá bom. Depois o resultado vem, porque aí vem a pré-adolescência, vem a adolescência, né? E, né, quem ama seus filhos cuida, irmãos. O Senhor cuida de nós, né? Ele não cuida de nós como nós fomos uma planta. O ser humano não vai cuidar a vida toda, vai ter uma hora que o seu filho vai, né, seguir a vida dele. Mas enquanto ele está pequeno ali, é necessário um acompanhamento, né? O Espírito Santo coloca no coração, tem que falar o que ele coloca no meu coração. E aqui entrando de novo a palavra, né? Entrando a palavra em 2 Crônicas, no capítulo 3, a construção do templo começa. A construção do templo começa, eu achei muito lindo, né? Mas eu vou voltar ao que eu estava falando antes, né? Que nesse lance de eu olhar para trás, de olhar de janeiro até aqui e poder ter feito tudo diferente. Aí que eu vou voltar àquilo que eu acabei esquecendo, mas o Senhor me lembrou, aleluia, glória a Deus, para a honra e glória dele, que é necessário, como ele trabalha dentro das minhas vontades, é necessário eu abrir mão da minha vontade. Como o Senhor, né, no vídeo anterior me falou, né, estava me direcionando, que Jesus falou, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque o Jesus, ele veio aqui com o propósito de salvar a humanidade. Então eu vim aqui com um propósito. Então, para eu seguir esse propósito, né, para que o propósito do Senhor se cumpra na minha vida, é necessário ser obediente, é necessário ele me alinhar à vontade dele. Então vai morrer a minha vontade. A minha vontade não vai ser feita. Ela só vai ser feita se ela estiver alinhada à vontade do Senhor. Todavia também não vai ser feita do jeito que eu acho que vai ser. O que eu acho que vai ser? Foi o que eu falei, eu acho que vai ser um mar de flores, porque na minha cabeça eu já sofri demais. Já passei por muitas situações e agora eu quero só rosas. Isso é normal, isso é humano, né? A gente não quer passar pelo processo de dor, mas crescer dói. O Espírito Santo fala ao meu coração, crescer dói. Então é necessário, às vezes eu estou até alinhada, estou dando exemplo, tá, irmãos? Eu estou alinhada à vontade do Senhor, estou, em nome de Jesus, amém, né? Que a vontade do Senhor prevaleça, estou alinhada à vontade do Senhor. Eu estou fazendo isso para que a gente venha entender, estou fazendo a vontade do Senhor, né? Estou alinhada, mas ainda tenho que amadurecer, aleluia, né? Ainda tenho que amadurecer para que eu entregue totalmente, para que seja feita da vontade, do jeito dele, né? Porque Jesus, ele sabia que ele ia passar por sofrimentos, aleluia, mas quando ele se viu ali passando naquele, ele ali dentro tendo a revelação, né, através do Espírito Santo também, né, aleluia,
ele se teve ali que o sofrimento ia ser assim, só pela graça que a graça foi dada por ele, mas só por algo assim espiritual, por tudo que ele foi preparado, né? Eu não posso fugir do que o Senhor está entregando. Aleluia. O que o Senhor está me entregando, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, eu passei por processos, aleluia, vários processos da minha vida, o irmão, a irmã, eu estou falando de mim, mas é o irmão, a irmã também. Passamos por vários processos da nossa vida que tudo foi uma preparação. Olha que lindo. Tudo foi uma preparação para que hoje a gente, nessa fase de amadurecimento, não importa a idade que o irmão tem, se é 50, se é 60, se é 20, se é 15, cada um aqui tem um processo de amadurecimento. Aleluia. Para que tudo que o irmão passou nesse processo de sofrimento, aleluia, para que o irmão chegasse a esse amadurecimento, que a vontade dele tem que, aleluia, ser anulada, ou aleluia, tem que ser, aleluia, amadurecida, né? Aleluia, porque às vezes até a nossa vontade está até alinhada à vontade de Deus. Há casos que não está e há casos que está, mas ainda há um processo que o Senhor está nos revelando que Jesus ali, ele se viu, ele sabia, ele foi preparado para aquilo. A vida toda de Jesus, a trajetória toda de Jesus aqui na Terra, ele foi preparado para que ele venha, né, ali ter o entendimento que ele era o Messias. Aleluia. Glória a Deus, né? Ele foi preparado para isso. Né? Os irmãos estão sendo preparados para o propósito do Senhor se cumprir em nossas vidas. Nós fomos preparados. Né? Volto a repetir, não importa se o irmão tem 30, se tem 20, cada um com o seu processo, com sua data. Né? Nós fomos preparados. Hoje, nós temos um entendimento que a vontade de Deus tem que prevalecer sobre a nossa. Aleluia. Nós temos esse entendimento. Antes, nós queríamos que a nossa vontade fosse feita. Né? Antes, aleluia, a gente estava ali batendo o pé, querendo que a nossa vontade seja feita. De uma forma consciente ou inconsciente, eu não sei, mas o Espírito Santo trabalhou em nós para que a gente venha, não, Senhor, verdadeiramente as minhas escolhas me levam à perdição. Verdadeiramente as minhas escolhas me levam a caminhos que até parecem ser, mas não são. Então eu volto, aleluia, a estaca zero. Aleluia, irmãos aí, aleluia, que o Senhor, aleluia, está entrando com mudança de história. Aleluia, porque irmãos, aleluia, que tem, aleluia, a mesma linha de processo parecida com a minha, que esse vídeo vai chegar, né? Aleluia, que insistiu muito, e eu acredito que muitas pessoas são assim também, né? Que insistiu muito na sua vontade, aleluia, mas o Espírito Santo ali trabalhou na vida dos irmãos, preparando os irmãos, aleluia, para que hoje venham entender que é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Né? Pode não ser o caso de Jesus, né? Que Jesus é Jesus, né, irmãos? Aleluia, ele era o próprio Deus encarnado aqui em forma humana para cumprir o propósito aqui na Terra. Mas há casos, né? Há várias situações, mas há casos de irmãos aqui que têm a linha parecida com a minha, que eu vivi a vida toda querendo que a minha vontade seja feita. Eu sou uma pessoa que eu queria muito que a minha vontade fosse feita. Aleluia. Eu falava, não, Senhor, tem que ser essa pessoa aí, tem que ser essa situação aí, é isso aí que eu quero. E assim, a gente chama isso de personalidade forte, né? Que muitas das vezes a gente enche a boca para falar personalidade forte. Personalidade forte que muitas das vezes nos levam, né, à teimosia, né, que faz o processo ficar mais longo. Né, irmãos? Por isso que é necessário matarmos nosso eu, não para que a gente seja fantoche na mão das pessoas, não. Né? De pessoas nos controlar, decidir por nós, né? Não, mas e pior, o Espírito Santo me incomoda que às vezes a gente é assim com Deus, com o homem a gente acaba fazendo a vontade dele. E aí? Olha a confusão que o inimigo planta na nossa mente, aleluia, e a gente vai o quê? Ali nesse círculo de dor, né? Então,
tudo é uma questão de vigiar. Por isso que eu estou tendo essa conversa com os irmãos, né? De a gente entender que é a vontade do Senhor que tem que prevalecer. E eu cheguei a uma fase de amadurecimento na minha vida que eu entendi, que eu tenho esse entendimento que a vontade de Deus tem que ser prevalecida na minha vida. Aleluia. Mas ainda dói. Aleluia, ainda dói muito. Então, por isso que o Senhor estava me lembrando dessa passagem de Jesus no Getsemane, porque ainda Jesus ali sentiu a dor de se cumprir o propósito na vida dele. Aleluia. Então, que o Senhor coloque em meu coração de uma forma muito bonita, né, que cada um, né, entende aí como o Senhor mostra, mas para mim é algo muito bonito, que o Senhor me preparou, que o Senhor preparou o irmão ou a irmã até então. E hoje o irmão se vê, aleluia, os irmãos, nos vemos, aleluia, em fazer, aleluia, a vontade de Deus, em se cumprir o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Mas a gente olha para a situação e ainda dói, né? E dói muito, aleluia, porque a gente queria que fosse um mar de rosas, aleluia, mas a gente vê que para adquirir o propósito de Deus sobre nossas vidas, para adquirir a nossa grande vitória, a nossa grande virada de chave na nossa trajetória aqui na Terra, vai doer ainda. Mas o Senhor, aleluia, nos garante, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, sobre a minha e a vida dos irmãos. Irmãos, eu também estou olhando, também estou vendo que está doendo. Aleluia, fazer a vontade de Deus. Aleluia. Doeu e eu quebrei a cara e não tive resultado nenhum com a minha vontade. Aleluia. Mas agora esta dor, aleluia, no qual o Senhor, aleluia, me preparou, que as outras, já olha só, por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, aquelas dores ali foram preparação, para que hoje, eu estando alinhada à vontade de Deus, eu receba a minha grande vitória. Aleluia. As coisas do Senhor, irmãos, a gente tem que estar muito ligado, por isso que quem é do Espírito, discerne o que é do Espírito, quem é da carne só vai discernir o que é da carne. A gente tem que estar muito alinhado ao trono para que a gente venha entender, porque é fora da nossa lógica humana. Mas o Senhor, Ele está colocando em meu coração, aleluia, né, a vontade de profetizar, aleluia, que o irmão e a irmã vai discernir tudo que vem do alto. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que nós vamos discernir tudo que vem do alto, não vamos mais mendigar por revelação, a não ser que o Senhor queira usar outros vasos, a não ser que o Senhor, aleluia, queira usar o vento, usar as pedras, porque para o Senhor não tem limite, aleluia. Mas, a não ser que seja Ele queira fazer isso, mas nós não vamos mais mendigar por interpretações, nós não vamos mais mendigar em nome de Jesus, nem eu, nem os irmãos, cada irmão que ter fé que chegar a esse vídeo, não vai mais mendigar por interpretação de sonhos, não vai mais mendigar por discernimento de visões, não vai mais mendigar, aleluia, para aquilo que o Senhor está te mostrando, para aquilo que o Senhor está te falando, não vai mais mendigar, porque um novo patamar o Senhor está colocando eu e os irmãos. Então tome posse aí da sua vitória, aleluia, porque um novo patamar espiritual o Senhor está iniciando em nossas vidas, aleluia, assim como Ele está aqui nos falando que tudo que a gente quebrou a cara por aí, tudo que a gente, aleluia, passou, aleluia, foi uma preparação para que hoje a vontade de Deus, aleluia, seja feita sobre nossas vidas, para que o propósito do Senhor se cumpra em nossas vidas. Aleluia, o Senhor fala para mim, você está muito perto, aleluia, de viver aquilo que eu preparei para você. Mas é necessário passar por essa dor, como Jesus passou, aleluia, para adquirir a grande vitória. Então, aquieta teu coração, porque o irmão e a irmã está aí alinhado à vontade do Senhor. Tudo para trás foi uma preparação, para que hoje o irmão esteja alinhado. Mas é necessário aí passar por essa dor, aleluia. Mas em breve, o irmão vai adquirir a grande vitória, aleluia. Jesus o quê? Ele ressuscitou no terceiro dia. Aleluia. E hoje ele vive eternamente para sempre. Aleluia. Então os irmãos aí, aleluia, vão viver o que o Senhor preparou para os irmãos, né? O que Deus preparou para Jesus foi que ele morreu por nós, ele era o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo,
ele morreu por nós, né? Ele é o próprio Deus, né? Então é algo que não dá para eu explicar, né? Que eu mesmo não entendo, mas a gente entende pelo nosso espírito, né? Que é o mistério, a Trindade, mas ele é o próprio Deus. Então, o propósito dele, aleluia, era realmente morrer por nós, para que todos que nele crescem pudessem ter a vida, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Conhecereis a verdade vos libertará. Esse era o propósito de Jesus, mas eu tenho o meu propósito aqui na terra, né? O Senhor, ele me criou para viver um propósito e ele me preparou a vida toda para que hoje eu venha, aleluia, com maturidade entender a vontade dele, passar por eu estar passando, para que o propósito dele se cumpra. O irmão também, a irmã foi criada com um propósito. Às vezes o irmão foi criado com o propósito de ser pastor, e a vida toda o irmão quebrou a cara, se arrebentou todinho, aleluia, para que hoje o irmão, aleluia, estivesse preparado o suficiente, aleluia, para que não seja só mais um aí pastor, com o título de pastor, né, com cargo de pastor. Quantos pastores aí se perderam, né, ou vivem de mentira, aleluia, né, e se acham por causa de cargo. Eu não estou aqui julgando ninguém, estou dando exemplo. Às vezes o irmão passou por tudo que tinha de passado para que hoje, aleluia, viesse entender que realmente é da vontade de Deus, né, que o irmão aí não tenha só o título de pastor não, mas que seja uma coisa alinhada ao céu, para que o irmão aí teve toda a preparação para que hoje fosse alinhado essa vontade do coração do irmão ao coração de Deus, para que aí executasse com excelência, aleluia, esse propósito. Então, às vezes, irmãos, a nossa dor foi uma preparação, aleluia, para que a gente executasse com excelência o propósito. Então, fique na paz de Jesus, porque em relação a isso, porque o irmão e a irmã estão alinhados. Aleluia, é muito linda essa palavra, eu não sabia o que ia falar, mas o Espírito Santo, ele coloca as palavras na minha boca, ele vai me direcionando e ao mesmo tempo ele vai me revelando, né, para que eu possa compartilhar com os irmãos e ele aí revelar aos irmãos, o Espírito Santo aí nos irmãos, aí na vida dos irmãos, né, revela aos irmãos. Aleluia, essa é a palavra do Senhor, sem limite, linda. É isso que eu acredito, num Deus inimitado. Aleluia. Eu não acredito num Deus religioso, apesar que eu sei, aleluia, que a raiz aí é Cristo que morreu por mim. Aleluia, ele é real. Ele, irmãos, eu sinto em dizer, para quem até então não acredita, duvida, né? Um dia eu fui dessas que duvidavam, né? Mas até ele aqui, ó, abriu os meus ouvidos, aleluia, e eu não poder, se eu dizer que ele não existe, que o Espírito Santo não existe, eu sou conscientemente uma tremenda de uma mentirosa, né? Mas isso aí não estou, aleluia, impondo nada a ninguém, aleluia. Isso aí é algo assim de crescimento espiritual na vida de cada um, aleluia. É uma fase aí de amadurecimento que o Senhor aí ao longo da minha vida me proporcionou, né, irmãos? Então, assim que o Senhor colocou em meu coração, a construção do templo começa, né? Essa frase bem bonita em 2 Crônicas, no capítulo 3. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, em monte de Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na era de Onã, Jebuseu, e começou a edificar o segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do reinado. Aleluia. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira, 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E a alpedre que estava na frente de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120, e que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande ferrou com madeira de faia. Então cobriu com ouro fino e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Palvaim. Também na casa cobriu as traves, os umbrais e as suas paredes e as suas portas com ouro, e lavou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados. E cobriu-se de ouro fino, de peso 600 de talentos.
O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro e cobriu de ouro os cenáculos. Irmãos, aqui fala de detalhes como Salomão começou a construção do templo. O que o Senhor, eu estava lendo a palavra, o Senhor estava me falando da construção do templo de uma forma espiritual, porque no mundo espiritual nós temos, né, nossos corpos, ou seja, o Senhor preparando tudo no mundo espiritual para ser alinhado aqui na terra. Que coisa linda, né? O Senhor não me dá o total entendimento, mas Ele me deu um entendimento da gente ali no mundo espiritual, né? O Senhor ali nos construindo, nos deixando mais bonitos, né? Aleluia, no espiritual, e isso se refletindo na nossa vida. Aleluia, na nossa vida física também, né, irmãos? Porque a presença do Espírito Santo é a coisa mais linda que um ser humano pode ter, né? Aleluia, glória a Deus. É uma luz que não se pode explicar. Porque às vezes a pessoa nem é tão bonita, né? Ou às vezes, né? E tem aquele brilho especial, né? O Espírito Santo, que é a presença mais linda que existe, né? Que não tem como eu colocar em palavras, é uma luz, né? Aleluia. O Espírito Santo, ele é luz. Aleluia. Então, o Senhor me levou ao entendimento de um corpo espiritual, né? Que Ele está deixando cada vez mais bonito para se refletir aqui na Terra, né? Até porque isso também nos remete a entender que o propósito de Deus, Ele está, aleluia, perto de se cumprir nas nossas vidas. Olha que coisa linda, irmãos. Mas é necessário aí essa dor, aleluia, mas essa dor é passageira. Na verdade, fomos preparados para passar por esta dor, aleluia, para receber essa grande vitória. Qual é a grande vitória, irmã? O propósito de Deus se cumprir em nossas vidas. Isso não quer dizer que a gente vai morrer, não, tá, irmãos? Isso é algo espiritualmente, né? Para que a gente venha entender de uma forma espiritual, tá, irmãos? Que a gente venha entender. Cada caso aqui vai ser um caso, tá? Eu não tô. Porque tem irmãos que ficam nessa limitação. Ai, mas Jesus, gente, Jesus não. Jesus vive eternamente, entendeu? Então, independente do teu caso, né, a salvação, aleluia. Então, tá, irmãos? É porque tem irmãos que ainda não tá nesse entendimento, aleluia. Então, que o inimigo tenta trabalhar na mente, mas o Senhor, aleluia, está jogando por terra, em nome de Jesus, né? Aqueles que não entendem as coisas espirituais já desistiu do vídeo, porque o vídeo é espiritual, né? Eu gosto de não saber falar e o Senhor colocar na minha boca e eu sair falando o que ele colocar. Aleluia, né? É isso que eu quero para minha vida. Que não seja feita a minha vontade, mas a vontade dele. Independente se os homens estão me aplaudindo, que pouquíssimos, né, devem estar entendendo, né? Porque poucas pessoas buscam as coisas do alto. Mas haverá um tempo aí de avivamento. Aleluia, para que muitos aí, aleluia, escute a voz do Senhor, né? A trombeta, aleluia, né? A atalaia. Então, o que o Espírito Santo coloca em meu coração, irmãos, para concluir esse vídeo, é que, aleluia, para a honra e glória do nome dele, aleluia, o propósito de Deus vai se cumprir em nossas vidas. Ele está pertinho de se cumprir. É necessária essa dor, aleluia, porque essa dor hoje, aleluia, ela reflete a preparação, toda a preparação que os irmãos teve ao longo da vida, para hoje estar passando por esta dor, aleluia, para que a vontade de Deus seja feita e que o propósito dele se cumpra. Está pertinho aí, aleluia, do propósito se cumprir na vida dos irmãos. Fique na paz de Jesus.